Hoje você vai conhecer mais sobre a área de geriatria veterinária e conhecer a experiência da nossa convidada, Karine Klein. Ela é autora de livros, professora de cursos de pós-graduação e tem uma ampla experiência na área. Venha saber mais sobre as características dessa atuação dentro da medicina veterinária. Olá, seja bem-vindo ao Papo de Veterinária, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Karine Klein é médica veterinária formada pelo NIPLE, fez mestrado em Medicina de Pequenos Animais pela Unifran, é vice-presidente do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinárias, é da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária, é membro da American Society of Veterinary Nephrology and Urology, e é autora do livro Guia Prático de Nefrologia em Cães e Gatos, entre outras atuações também, né? Então, seja bem-vinda, Karine. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz quando esse convite é principalmente para falar para alunos, galera que está no início da jornada. Sim, é muito importante a gente ter esses exemplos de jornada, né, para o pessoal poder se orientar e também se inspirar um pouquinho ao longo da graduação. Então, Karine, conta pra gente como é que é a sua atuação hoje em dia, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar que você atua em áreas diversas, né? Nefrologia, urologia, geriatria. Então, como é que é a sua rotina de trabalho hoje em dia? Eu vou dar uma pequena introdução de como é que eu fui parar nessa área. Bem, eu, na verdade, quando entrei na faculdade, eu queria trabalhar com grandes. É sempre assim, né? Trabalhar com grandes. E no Rio de Janeiro, trabalhar com grandes mulher há 25 anos atrás era muito complicado o estágio, enfim, era outra realidade. E aí eu precisava trabalhar com grandes, fui trabalhar no Jockey, no setor antidoping. E eles faziam eletro em todos os cavalos. E me apaixonei por aquela história de fazer eletro. O eletro me levou para a cardiologia, que foi a minha primeira especialidade. Eu ainda, na faculdade, no último ano, na época não tinha, só tinha um curso de eletro no Rio de Janeiro, veterinário, e o do professor Enéas, conhecido professor Enéas, médico já falecido, e ex-candidato à presidência da República. Fiz o curso dele e realmente vi que clínica de pequenos era a minha praia. Por conta de ter um padrasto cardiologista, eu comecei a acompanhar ele na coronária, no hospital, onde ele era subdiretor. E aí vem aquela história de você ter alguns privilégios na vida e tem que aproveitar, né? E passei a fazer estágio com ele. Por acaso, esse setor era do lado do setor da hemodiálise. E aí foi quando eu me apaixonei por nefrologia. Então, hoje eu atuo em nefrologia e cardiologia. Por conta da maioria dos pacientes de nefro e cardio serem pacientes idosos, mais na cardio, né? Porque na nefro é qualquer idade, eu acabei me interessando em estudar geriatria. Eu comecei pela minha mãe, que foi minha outra oportunidade, minha musa inspiradora, minha mãe com Alzheimer, há 14 anos. Eu comecei a ler muito sobre cuidados no paciente geriátrico. Então, isso me fez ter um amor especial pelo paciente geriátrico. Então, foi quando eu comecei a estudar. Na veterinária ainda não é uma especialidade, na medicina é. E foi assim que eu cheguei nessas 3 áreas de atuação na medicina veterinária. Então, Karine, é bem interessante porque, na realidade, quando a gente para pensar, foi o que você comentou, né? Na nefrologia, o paciente pode ter qualquer idade. Na cardiologia, muitas vezes, ele é um paciente já geriátrico e é uma especialidade, a geriatria, né? Que ainda não é especialidade da medicina veterinária, mas é uma área de atuação que vem tendo uma demanda cada vez maior na medida em que os pets estão vivendo mais tempo atualmente. Então, sim, antigamente, os cachorros viviam menos tempo, assim como os seres humanos também, né? E agora a gente tem mais recurso para manter esses animais por mais tempo. A gente tem esse apego emocional muito forte que acontece nessas famílias multiespécie, então as pessoas têm também o objetivo de manter o seu animal com uma qualidade de vida o maior tempo possível. E aí a gente tem algumas especialidades paralelas às especialidades humanas surgindo na medicina veterinária com mais força, como a geriatria, os cuidados paliativos, outras áreas que são relativamente novas, né? Então, dentro dessa sua trajetória, né, você já fez esse paralelo com a sua vida pessoal, então
também é interessante a gente perceber como, às vezes, uma questão da pessoa, do indivíduo, acaba puxando para o profissional. Então, você faz esse link, né, entre o paciente geriátrico, a sua mãe, e o paciente veterinário, né, como é que essas questões foram se interligando. E aí a gente abriu os olhos dos alunos para prestarem atenção nesse tipo de situação. Porque, às vezes, uma questão pessoal pode levar a pessoa a ser um desbravador de uma área que pouca gente atua, né? Ou então até gerar ali enxergar alguma demanda de mercado que existe, mas que ainda não foi tão bem observada pelo restante dos colegas ali. Então, é bem bacana essa sua história. A geriatria é um ramo que o clínico vai ter que se dedicar, né? Como você falou, os humanos estão vivendo mais e os pets também, né? Graças a diagnóstico precoce, tecnologia avançada. Eu lembro quando eu me formei, só tinha um laboratório no Rio de Janeiro humano que aceitava pegar hemograma bioquímico, eletrólito e entregava em 5 dias. Era só isso que a gente tinha. Então, a medicina mudou muito em 20 anos, né? Vamos lá, bota 25 anos aí. E o nosso nosso paciente vive mais e o nosso tutor quer mais. Né? Ele quer mais do médico veterinário, ele quer que o médico veterinário seja igual ao médico humano, que tenha o mesmo conhecimento, o mesmo engajamento, a mesma dedicação. Eu ouso até dizer que a gente está de igual para igual no sentido de entrega, né? Às vezes até mais, mas não vou dizer mais, porque quem sou eu para comparar? É porque eu sou filha de médicos, então a gente compara muito, né? Não que meus pais não tenham se entregado, mas não é da classe médica natural a entrega que nós veterinários temos, tipo, chegar em casa mandar o exame de sangue para o cliente por WhatsApp. Isso não é normal na medicina humana, é coisa que a gente faz. Que, por um lado, é bom, né? Porque o tutor tem a confiança que a gente está ali disposto a ajudar, mas, por outro lado, é ruim, porque isso deixa a gente à beira de um burnout. Né? Mas a gente precisa se dedicar à geriatria, porque, diferente da pediatria, né, não é tratar um animal menor. A pediatria, você está tratando um animal menor, mais leve. Na geriatria, não. Você não está tratando o paciente mais velho. Você está tratando o paciente com limitações orgânicas importantes, metabolismo diminuído, excreção renal diminuída, metabolismo hepático diminuído, capacidade de absorção gástrica diminuída, atrofia de células, resposta imunológica diminuída. Então, o paciente geriátrico é um paciente especial. É bem interessante porque a gente não costuma ver durante a graduação um enfoque nesse tipo de detalhe, e às vezes o aluno sai com esse conceito errado, de achar que neonato é um animal pequeno, quando também o metabolismo é completamente diferente, assim como o paciente geriátrico. É um paciente que tem uma tendência maior a problemas cardíacos, problemas renais, problemas hepáticos, mas que muitas vezes o aluno não consegue juntar na cabeça, né, que tudo isso acontece de maneira simultânea, e que fisiologicamente já existem alterações importantes para esse indivíduo, e aí a gente precisa de um pouco de atenção do aluno nesse sentido, de procurar esse nível de conhecimento, porque também a gente tem uma limitação do que é possível passar na graduação, é muita coisa. Exatamente, né? Não vai dar tempo. Exatamente. Né? A gente que dá aula, a gente sabe que 6 meses de clínica, você tem que dar aquilo que é fundamental. Né? Geriatria é o quê? É fisiologia, né? Clínica, de todos os sistemas que você já deu na graduação. Então, realmente vai depender do aluno correr atrás, fazer curso, vai para congresso, se atualizar. Basicamente, esse é o recado, porque não acredito que seja uma disciplina da graduação nunca pela falta de tempo, né? Sim, mas em cursos de pós-graduação, de repente, é uma possibilidade mais interessante, né? Sim. Principalmente quando a pessoa já tem essa rotina. E eu não sei qual é a sua percepção com relação a isso, né? Porque você também dá aula em cursos e etc. E aí a gente tem essa tendência maior dos alunos de já entrarem na graduação pensando em sair especialistas em alguma coisa. E aí eles já entram pensando, eu gosto de cardio, né? E foca muito naquilo, e às vezes a pessoa deixa de ter um tempo de vivência para ampliar o conhecimento numa base mais sólida de uma série de assuntos ali que acabam conversando entre si, porque o nefropata tem problema cardíaco e o cardiopata tem problema renal, e assim todos os sistemas vão conversando entre si, né?
E aí a gente tem a própria tendência dos processos avaliativos que o aluno passa também levarem a isso. Então, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma prova de residência, ela tem uma tendência maior a passar no processo seletivo se ela vivenciou muito aquela área específica. Se ela tem um currículo muito amplo, às vezes ela acaba sendo vista como um candidato menos apto para aquela vaga. Só que não é a formação que a gente deveria dar, né? Então, essa dicotomia que a gente tem dentro do ensino, da realidade de mercado e da realidade que o aluno encontra, também é uma questão interessante. O que você pensa sobre isso? Bem, nós temos pouco tempo na graduação para abraçar tantas espécies, né, para estudar, e o gato é completamente diferente do cão, o manejo, o tratamento, que medicamento você pode dar. Claro que muitas vezes é parecido, mas um pode tomar um antibiótico, o outro não pode. Então, é difícil. Veterinária é difícil. Então, o que eu penso é estágio, né? Desde a graduação, fazer estágio, porque eu ainda não dei clínica. Eu fiz estágio antes da disciplina de clínica. O cheiro do vômito, limpar fezes, isso não é humilhação para ninguém. Limpar fezes, ver uma consistência, ter contato com aquele odor de fezes, diz muita coisa para a gente, né? O veterinário, antigamente, ele não tinha os exames que tem hoje, mas tinha a clínica que é soberana. Então, a minha recomendação sempre vai ser estágio, né? Desde cedo, tão logo possível, não necessariamente antes da clínica, mas, se possível, fazer o básico, ajudar a segurar, porque aprender a fazer uma contenção boa, você não precisa ter dado clínica, né? E sentir os cheiros, os odores, a escuta, porque isso vai levar tempo para você guardar tudo nessa memória RAM. A curva de aprendizado, ela é lenta e exige muito treino. Eu toco bateria, eu sempre faço um paralelo. Eu nunca vou pegar uma música de primeira, a menos que eu tenha um hiper talento, tenha nascido com esse talento, e vou tocar ela lindamente na primeira vez que eu vou tocar. Eu tenho que repetir, 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 repetir. Então, eu acredito que estágio, além dos cursos, né, residência, antes disso vem estágio, quando a pessoa se forma, o plantão noturno, plantão noturno é quase tática de guerra, né? Você com algum outro colega, um enfermeiro, e está tudo na sua mão e você vai ter que se virar. Então, assim, o plantão noturno, já dei muito no começo, acho que também é uma coisa que todo mundo deveria passar sem achar que eu não nasci para isso, eu nasci para ser especialista. Antes de tudo, a gente é clínico geral. E antes de ser clínico geral, a gente tem que passar por diversas situações de aprendizado. Sim, é bem importante essa puxada de orelha, né? Porque, no final das contas, a gente tem esse enfoque muito grande em áreas muito específicas e a gente sabe o quanto áreas diferentes, sistemas diferentes conversam entre si e a limitação que isso pode trazer. Você focar muito precocemente em um aspecto só daquele paciente, que é um sistema altamente complexo, né? A gente não trata só o coração, né? A gente não trata só o rim, não trata só, enfim, a velhice do animal, né? Então, isso aí é bem importante. Karine, outra pergunta que eu queria te fazer. Qual você considera que logicamente você é membro, então, né, você sabe bem, mas a questão das sociedades, né, dos colégios, é relativamente recente no Brasil. Eu já conversei com outros médicos veterinários que são membros também de colégios, de sociedades, e que falaram um pouco sobre isso, mas qual que é a sua percepção da importância dessas entidades para o médico veterinário que trabalha dentro de uma especialidade? É importante, se você quer saber bem sobre o assunto, você vai ter que estar associado a um colégio, a uma sociedade, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, Colégio Brasileiro de Nefrologia, CBNUV, enfim. Se você está disposto a aprender, você vai ter que estar naquele meio. Aquelas pessoas que estão interessadas nos mesmos assuntos. Não significa que você não vai ver outro assunto, mas eu acho que já é o primeiro passo. Assim que você decidir militar numa área, se associar, até porque você vai ter vários benefícios de desconto, né, em eventos, e isso vai te dar retorno. Para o aluno, assim, os olhos brilham, né? Quando você vê, assim, a pessoa é membro de uma sociedade internacional ou fez algo, né, da sua formação no exterior. E aí a gente já teve experiências diversas, né? Geralmente a gente bate muito na tecla de que isso agrega tanto em termos de formação quanto em termos de desenvolvimento pessoal, né? Não só para o aluno, mas para qualquer médico veterinário que tenha experiência em qualquer momento da sua vida.
Mas, às vezes, a pessoa fica naquela coisa, não, eu quero ser associado, né, de alguma entidade em outro país. O que você pensa sobre isso? Olha, agrega bastante, né? Por exemplo, daqui a 2 semanas eu vou dar aula fora do Brasil. Então, e gente de vários países vão estar nesse curso. É muito bom você ter esse networking de conversar com pessoas com situações de realidades assim, muito diferentes. Uma vez eu estava dando um curso e num país que não tinha ração. Não tinha ração. A ração, as pessoas olhavam assim, não, mas isso é importado, é difícil encontrar na América do Sul. Claro que os países mais desenvolvidos você vai encontrar, e vários, como é aqui no Brasil, mas não é a realidade de todos os países. Então, eu acho que o network, o crescimento pessoal, vale, né? Só de você estar associado a algo fora do Brasil, é sempre válido. Não significa que você... Eu já fiz alguns cursos fora do Brasil, não vou dizer que todos eu trouxe mais informações. Muitos eu fui lá e constatei que aqui eu já sabia e tinha uma casuística maior do que aquilo que fui buscar lá fora. Isso também já aconteceu. Mas o Brasil, a medicina veterinária é muito avançada, né? Muito avançada e muito respeitada lá fora em qualquer país. Não tem nenhum país que não respeite a veterinária do Brasil. Agora, se vale a pena, se você tiver a oportunidade de ir para fora e viver uma experiência, com certeza vale a pena, até como pessoa. Da Karine que entrou lá na medicina veterinária, querendo trabalhar com equinos, né? Até onde você está hoje. O que você acha que são, às vezes, aspectos pessoais? Você falou um pouco das oportunidades que você teve, né? Do seu padrasto, da sua mãe, enfim, dessas questões pessoais que trouxeram essas mudanças dentro da sua carreira. Mas o que você considera de característica pessoal sua que, de repente, te levou a se encaixar melhor dentro de uma área como a clínica? Porque, no final das contas, todas essas áreas, né, estão ali dentro da clínica. Então, o que você acha que são características de um bom clínico? Um bom clínico, ele vai saber fazer uma boa triagem, mesmo com os exames mais básicos que tem, hemograma, bioquímico e exame de urina. A gente já consegue fazer muita coisa com isso, porque hoje, como a gente tem tomo, ultra, claro que a gente dificilmente vai fechar a maioria dos diagnósticos sem ter um de imagem junto. Mas ele não pode ser fundamental para você ter uma tomada de decisão. Você tem que ser capaz de uma tomada de decisão antes da imagem. Você tem que fazer uma boa triagem. Então, a clínica geral é boa para isso, né? Então, essa base todo mundo tem que ter. Que outras experiências você acha que podem trazer uma bagagem bacana para o estudante ou para o recém-formado, que também é uma época de super desafio, né? A pessoa acaba de pegar o diploma ali e fala, cara, e agora? Para que lado que eu corro? O que eu faço? A gente sabe Olha, que nem... eu sempre digo que a melhor coisa que tem é você encontrar alguém que te inspire. Nossa, eu olho essa pessoa, eu queria ser ela. Né? No meu caso, apesar dos meus pais terem aberto muitas portas, minha mãe é médica, meu pai é médico, meu padrasto é médico, minha família é cheia de médico. Mas a pessoa que me abriu as portas e abriu a minha cabeça foi um médico que não é da minha família. Foi o meu orientador, o professor Alvemar, que é um nefrologista. Então, assim, ele é professor do FRJ, foi ele que abriu a minha cabeça. Então, durante esse seu trajeto, a vida vai te levar por alguns caminhos e você vai conhecer algumas pessoas e, de repente, você vai encontrar alguém que te inspira. E essa pessoa vai te levar por um caminho. E, muitas vezes, é o caminho do sucesso que você tanto almeja. Então, acho que ter alguém que te inspire ajuda a você escolher qual caminho que quer seguir. Pensando agora no lugar onde você está, né? E olhando para os novos médicos veterinários que estão chegando, pessoas que começam a trabalhar com você, estagiários, né? Alunos que você interage. O que você acha que são questões que é importante pontuar para essas pessoas, para elas terem atenção? Porque às vezes a pessoa se preocupa muito com o conteúdo técnico. Eu tenho que saber um parâmetro vital de cabeça, eu tenho que saber como palpar essa estrutura. E aí, em parte de, né, relacionamento interpessoal, postura, às vezes a pessoa peca um pouco nisso, não tem atenção a isso. Então, o que você acha que são questões que é importante ressaltar para o pessoal ficar já atento, desde já? Primeira coisa é trabalhar em grupo, né? Saber trabalhar em grupo é o primeiro passo, porque ninguém vai longe sozinho.
né? Então, se hoje eu sou uma pessoa que vivo da veterinária, né, e graças a Deus vivo bem, eu não cheguei aqui sozinha, né? Eu cheguei aqui conhecendo um monte de gente, um monte de professor meu fez parte da história, o Júlio Cambraia, Paula Bilho, que me chamou para o primeiro congresso sul-americano que eu fui dar palestra. Então, assim, a professora Eleni Porfírio, que fez a primeira hemodiálise comigo, que foi na cadela dela. Então, a primeira hemodiálise que eu fiz foi quando eu tinha 20 anos, na cadela da minha professora. Então, assim, ao longo da nossa vida, os relacionamentos que a gente vai construindo na faculdade, durante o estágio e com seus professores, eles vão ser fundamentais. Você tem uma rotina, assim, de trabalho, né? Você consegue organizar sua agenda mais ou menos de uma maneira previsível, ou é aquela coisa, né? Deus nos acuda, cada hora é uma surpresa? Totalmente previsível. Uhum. Essa história de abraçar o mundo com 2 braços fez parte da minha vida antes da terapia, né? Terapia em dia é fundamental para a saúde mental, porque tudo se resolve. Então, assim, eu era aquela pessoa que achava lindo dizer que eu tenho hora para chegar no trabalho e não tenho hora para sair. Isso só vai esgotar você mentalmente. Só tem que ter planejamento, tem que ter agenda, tem hora para entrar, hora para sair, a gente nem sempre tem. Mas tem que ter mais ou menos aquela hora para sair, né? Para você não ficar como era no passado, no início da carreira, a gente ama tudo, ama virar um plantão atrás do outro, mesmo sem precisar, porque a gente está aprendendo. Mas não, tem que ter planejamento, tem que ter a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de malhar, a hora de comer, a hora do lazer. Senão sua mente não fica criativa, ela vai ficar cansada e você não vai ficar produtivo. Então, tem que ser tudo planejado e a terapia também. Saúde mental é primordial, né? E é interessante porque quando a gente pensa, principalmente em começo de carreira, a gente faz muito essas trocas que não são saudáveis, mas em nome do aprendizado. Então, eu vou trabalhar mais horas, eu vou me dedicar mais, eu vou ficar além do tempo, porque eu estou aprendendo, como você comentou. Mas chega um momento em que a gente precisa realmente parar para olhar o quanto isso está trazendo de benefício para a gente e o quanto isso está desgastando a gente mentalmente, deixando a gente cada vez menos, cada vez mais murcho, mais cansado, como você falou, menos criativo, né? Porque esse nível de esgotamento mental chega, né, a um lugar que você também não está ajudando ninguém do jeito que você está. Né? Então, essa questão é muito importante observar também. É verdade, exatamente isso. E aí, como é que é a sua rotina, então? Você tem agenda de atendimento, você dá curso, você faz várias coisas, né? Como é que é a Então, sua rotina? toda a minha agenda está com a secretária de hospital, então as minhas consultas, as hemodiálises, isso tudo é diretamente no hospital. Aula é sempre final de semana, porque eu dou aula na pós-graduação. Não são todos os finais de semana que eu vou dar aula, porque eu tenho finais de semana de lazer também, né? E tem horário para malhar, tem horário para fazer entrevista, tem horário, tudo tem horário. Então, isso ajuda a me planejar. Por exemplo, hoje está livre nesse horário, quinta-feira é o dia que também é no trabalho. Então, toda quinta-feira é o dia que eu consigo participar de uma palestra, ou se tiver tempo livre, vou ler um artigo, e eu vou usar esse momento livre para alguma coisa. Mas tudo é planejado, sim, em minha vida. Eu já tenho um filho de 20 anos, isso também facilita muito, né? Porque também não vou dizer que eu conseguia fazer isso com um filho de 3 anos. Quando ele tinha 3 anos, realmente, nossa agenda vai para o espaço, né? Mas tentar, sempre na medida do possível, fazer planejamento do dia, ter agenda e respeitar ela, claro, considerando as suas prioridades. Essa é uma questão que eu já conversei também aqui no canal, da pessoa ter esse autoconhecimento a ponto de saber o que é importante para ela, enquanto indivíduo. Não olhar para o coleguinha e falar, ai, mas ele está trocando de carro todo ano e eu tenho que fazer isso também, quando de repente aquilo nem é uma coisa que faria sentido para você. Né? Ou a pessoa... Tem gente que gosta de viver na loucura, sem agenda, sem rotina, sem nada. Tem gente que fica bem dessa forma, tem gente que não. Então, a pessoa precisa realmente se conhecer e ter uma noção do que é importante para ela poder, né, se planejar e tentar alcançar depois de algum tempo, porque não é na hora que você pega o seu canudo que você está apto, né, a ter tempo de lazer e tempo, né, tudo organizadinho. Geralmente isso não acontece,
mas você conseguir, né, tipo, pelo menos ali num prazo definido, começar a ajeitar a sua vida, né, consertar ali, botar cada coisa em seu lugar. A agenda também depende muito da especialidade da pessoa, né? Então, eu trabalho com nefrocardiogeriatria. Consigo fazer agenda. É hemodiálise e emergência, mas tem uma equipe lá de plantão, não sou eu, né? Eu não trabalho 24 horas. Então, aquela história, não trabalho sozinha, né? Eu preciso dos meus colegas de trabalho. E agora, dependendo do anestesista, o anestesista nem sempre consegue ter um planejamento, ele é chamado para muitas emergências, né? Então, também depende muito da profissão, da área da medicina que se escolheu. Quem está trabalhando na área de inspeção de alimentos consegue programar a vida inteira até férias, né? Então, depende muito também. E essa escolha de área, ela tem dois aspectos, né? Tem o encantamento que a área causa em você, então você ter desejo de trabalhar, é um assunto que você gosta, é algo que você tem afinidade, e também o que a rotina de trabalho naquela área proporciona em termos de qualidade de vida. Porque às vezes tem essa questão, a pessoa pode amar muito uma especialidade, mas ela não se adequa bem àquele tipo de rotina. Exatamente. Então, né, por exemplo, se eu não gosto dessa coisa de ser chamada a qualquer momento, tem filho pequeno, não tem como estar disponível, etc., eu não posso ser anestesista. Né? Não é o seu perfil, não é o meu também. Agora até daria, que meu filho está com 20 anos, mas antes não daria, né? Então, realmente, se conhecer, acho que cursos assim de gestão é bem interessante, porque não é só você tratar, você também tem que saber gerir o seu negócio, ou se não é o seu negócio, está trabalhando para alguém, ajudar a sua empresa a crescer, porque se a sua empresa não cresce, você também não cresce, né? Então, acho que esses cursos de gestão também são bem interessantes. A questão financeira para o médico veterinário também é um aspecto ali que às vezes pega, né? Porque a gente tem essa... Para algumas pessoas é até uma ofensa você dizer, né? Não, o médico veterinário quer ganhar dinheiro, quer ficar bem de vida, né? Quer ter uma vida confortável, como se o fato de você trabalhar com a vida de um animal não te permitisse também ter, né, as suas buscas ali financeiras, porque, afinal de contas, ninguém se dedica tanto, se prepara tanto, estuda tanto para viver de amor, né? Porque o amor não paga boletos, bem sabemos. Então, como é que é para você a questão de precificação de trabalho? Em algum momento isso foi complicado para você? É possível você colocar ali, né, um valor que você acha justo pelo que você oferece? Ou você está, digamos assim, submetida, vamos supor, a trabalho no hospital, então é o que eles pagam pelo serviço? Como é que funciona isso? Porque essa questão financeira, muitas vezes, a gente não aborda, né? A gente acaba não falando sobre. A parte financeira depende, em primeiro lugar, a pessoa tem que saber o que ela precisa e o que ela tem como meta, né? Então, eu já vivi todas as situações. Trabalhar para alguém, a pessoa me paga aquilo, eu tenho que aceitar ou não aquilo. A partir do momento que eu aceitei, como aconteceu, nossa, eu achava que era mal remunerado em determinado local, mas eu quis ficar nesse local para adquirir experiência. Foi uma escolha minha. A partir do momento que eu achei que eu era mal remunerada, mas eu aceitei, cara, não vou reclamar. Eu aceitei porque eu quis. Eu não vou ficar numa empresa falando mal da empresa que eu ganho mal se eu que aceitei estar na empresa. Hoje não é essa situação. Graças a Deus, eu trabalho num local onde, para mim, passar orçamento, super tranquilo, não tenho nenhum problema em passar orçamento. Normalmente, quem faz isso é a equipe, é uma outra equipe, mas se eu puder adiantar, eu adianto, eu passo orçamento. Não tem problema com cobrar consulta, porque tudo é muito caro. Um livro é muito caro, um congresso é muito caro, passagem tem... Tudo isso é investimento, né? E quanto mais o cliente valorizar a minha consulta, mais eu vou poder investir no meu conhecimento. Então, para mim, cobrar não é problema, até porque somos formados e vivemos disso também. Exatamente. Então, acho que esses cursos, né, essas formações em gestão que você comentou são bem interessantes até por isso também, né? Além de você entender que você tem que ter noções de administração, mesmo que você não tenha um negócio, mesmo que você seja autônomo, né, ou trabalhe para alguém, você precisa ter uma noção de como administrar o seu financeiro, né? Como é que você vai saber se o preço que você recebe pelo seu trabalho vale a pena ou não para você, pelo investimento que você fez, enfim. São aspectos que a gente também acaba não vendo na graduação, né?
Essa área de gestão ela vem crescendo muito recentemente também. Eu cheguei a conversar com o Sérgio Lobato aqui no canal, com o Felipe Consentini, com o Daniel Roncho, então a gente já chamou algumas pessoas que falam sobre essa área, exatamente para chamar atenção para a importância disso. Porque às vezes Então, o quem médico está veterinário... assistindo aqui essa gravação, depois vai lá no canal e procura essas outras entrevistas. Com certeza. Até porque a gente tem essa questão, né? Às vezes a pessoa entra na graduação querendo empreender. Não, vou me formar, vou abrir uma clínica. Como se fosse assim, né? Abriu e tudo vai fluir bem, calma, né? Tem muita coisa envolvida aí, então... Sim. E aí, Karine, como é que você vê essa questão hoje em dia, que é bem frequente para a gente, né? De redes sociais, porque a gente tem todas as questões éticas envolvidas, né, na divulgação de casos, né, da autorização ou não do tutor, né, exposição, às vezes, que o tutor faz contra médicos veterinários, a gente vê isso pipocando em grupo de veterinário o tempo todo, e os alunos muito nessa pegada, né, de acessar a informação por rede social, às vezes uma informação que não foi bem filtrada, que não é exatamente verdadeira, ou que expõe um paciente, ou, enfim, um tutor de uma maneira que não é adequada. Então, como é que você vê essa dinâmica hoje em dia? Então, essa aí é a área de saúde toda, né? Veterinária, medicina, dentista, a galera que trabalha com a harmonização facial, muito cuidado com isso, né? Lembrando que, eticamente, os dados dos nossos pacientes, eles não são nossos. Ele é do nosso paciente, do nosso cliente. Então, muito cuidado com isso. Às vezes, não é uma propaganda positiva, né? Ficar enchendo o Instagram de doença e expondo o seu paciente. Eu não vejo com bons olhos quem tem o hábito de fazer isso o tempo todo. Não estou dizendo que eu não faço. Algumas vezes eu pego, sim, a autorização do tutor e coloco lá. Mas não faço isso com frequência. Porém, eu tenho Close Friends, que é um lugar fechado, um grupo fechado, onde eu compartilho os casos clínicos, tratamento, a hemodiálise, o procedimento, a cirurgia, enfim, aí ali está aberto para todo mundo, mas é um grupo fechado, dá o link na minha biografia do Instagram. Mas daí colocar o caso clínico aberto exposto, eu acho muito arriscado e que a gente não sabe quem está vendo a gente, né? Às vezes é um tutor e vai lá meio que seguir aquela orientação dada. Acho perigoso. Essa questão, eu conversei com o Leandro Nogueira, ele falou sobre, né, acho que a gente precisa de mais divulgação, a gente precisa de mais informação disponível na internet, etc. Eu falei, eu acho isso muito complicado exatamente por esse aspecto, né? A gente não tem controle de quem está vendo aquilo ali. Então, é muito diferente você olhar um tutorial de como trocar uma torneira e olhar uma pessoa fazendo uma cirurgia no animal e achar que você está apto porque você viu um vídeo. Não, Né? porque até para trocar a torneira, você vai ver o tutorial, mas às vezes tem um detalhezinho que o cara acha tão óbvio, não falou. Não, antes você tinha que passar aqui, ou sei lá, enfim. A fita veda rosca. Rodar para a direita ou rodar para a esquerda. Ele não falou no tutorial. Qual era o lado para rodar? Né? Então, tem que ter cuidado, né? Porque tem tudo na internet. Sim, com certeza. Karine, você gostaria de deixar alguma mensagem final aí para os estudantes, para os aspirantes a médicos veterinários? A gente sabe que pequenos animais têm um super interesse, né? Muita gente com desejo enorme de trabalhar na área. Então, o que você gostaria de deixar de mensagem para o pessoal? Pessoal, a gente está aqui em 2023, né? Esse vídeo foi gravado em 2023. A gente está vivendo o melhor dos mundos da medicina, né? E a gente tem que fazer por onde ser também o melhor dos mundos do veterinário, né? Olhar o paciente como um todo, estuda bastante clínica, fisiologia, farmacologia, aquilo que não deu tempo de ver na graduação, procura curso, procura livro, começa do básico, evita os erros pequenos, porque é aí que a gente vacila. Os erros pequenos a gente não pode cometer. Porque os erros grandes, os bizarros, é muito mais fácil de evitar. Mas os pequenos, ali é que está o deslize. Então, a gente tem uma profissão linda, né? Altamente promissora. Estamos num país onde tem mais veterinários no Brasil do que no mundo inteiro, então a concorrência é pesada. Né? Então, a gente precisa botar na balança. Né? Aquilo que você deseja, o que você quer, qual é a sua prioridade, fazer um planejamento de vida, e fazer tudo realmente com o coração,
botar o seu coração naquilo que você faz. Se você não está sentindo isso, talvez você esteja no caminho que não queria estar, porque você pode querer e não ter talento, né? Então, isso também acontece. Fiz um curso 6 meses de acupuntura, acho incrível, faço em mim, mas eu não tenho talento, eu não tenho vocação para pensar em medicina chinesa. Faço em mim acupuntura, mas eu não consigo trabalhar com medicina chinesa. Então, também encarar de frente as nossas limitações. Maravilhosa. Muito obrigada, Karine. Fiquei muito feliz de você aceitar o convite, né, de você poder estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história, né, um tantão do seu conhecimento, da sua trajetória. Vamos pedir para o pessoal que está assistindo o vídeo lembrar de curtir, compartilhar, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que esse vídeo chegue a mais pessoas, a gente tenha mais pessoas acessando esse conteúdo e tendo, né, acessando essas informações também. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Muito obrigada pelo convite, é muito legal, muito importante. Quem quiser me seguir no Instagram, é o meu nome, Karine Kleine, K-L-A-N-E, @Karine Kleine, é o nome que está aí no vídeo. E será um prazer. Thaís, muito obrigada pela oportunidade. Super beijo. Obrigada, Karine. Beijo.